certa vez eu ouvi com muita dor uma confissão, um desabafo de um professor da antropologia da Universidade de Brasília que o Darcy Ribeiro tinha sido esquecido, marginalizado na sua própria universidade. Hoje é diferente. Tem lá o memorial Darcy Ribeiro, mas o campus se chama Darcy Ribeiro. Mas acontece que o seu método, a sua forma de pensar irreverente, questionadora, é uma maneira, digamos, de marginalizá-lo, deixá-lo de lado, ao não reconhecer aquilo como... E aí eu peço que o senhor comente uma frase que era até dura do próprio Darcy no livro A Universidade Necessária. Professores fingem que ensinam e os alunos fingem que aprendem. E na educação de base é pior, porque o professor finge que ensina, o aluno não finge muito porque ele não tem condições, mas passa a ideia, o pai finge que o aluno está aprendendo e até que está na escola, porque não é escola de verdade, e o governo finge que está pagando o salário bom do professor e gastando dinheiro na educação como deveria. Ou seja, nós estamos numa sociedade de fingimentos no que se refere à educação. Reitor, hoje a Universidade de Brasília superou, inclusive, algumas crises para se tornar mais próxima do povo. Não como expressão demagógica, realmente instalada onde o povo está. Planaltina, no Gama, Ceilândia. E isso demandou uma certa controvérsia, até porque se levantaram questionamentos do setor privado, travestido de fundações, muitas vezes, contra esse projeto. E parecia que era um problema apenas de luta ética. Esse projeto de chegar ao povo, o que ele pretende engendrar e qual a utopia que ele encerra para caminhar em direção a recuperar plenamente a Universidade Necessária? Esse salto para o emancipatório a que me referi, ser potencializador da inclusão, primeiro, né, porque a universidade até ali era restrita no sentido do acesso, o vestibular difícil, vagas insuficientes, uma competição cruel em muitos aspectos e que, pelas circunstâncias das diferenças de pontos de partida, acabava impedindo que segmentos significativos da estrutura econômica e social do país pudessem participar da mediação que o ensino superior proporciona para o desempenho na sociedade e na economia, né? Agora, eu tenho aqui uma posição sobre isso que eu tenho discutido. A gente fala muito da universidade chegar ao povo, estando fisicamente perto do povo e trazendo alunos que são filhos do povo. Mas a maneira correta da universidade chegar ao povo é formar profissionais que sirvam ao povo. Médicos para a população, engenheiros para resolver o problema habitacional e construir uma nação. Para o povo chegar à universidade, aí é a educação de base. Não é a universidade que vai fisicamente onde está o povo. E a ir a Ceilândia, a ir a Taguatinga, que eu sou defensor total dessa descentralização, ainda não estamos indo ao povo, porque ainda é uma elite que vai entrar. Porque a educação só dá bom ensino médio para a elite que pode pagar. Então, o povo vem para a universidade pela educação de base. E a universidade vai ao povo pelo profissional que ela forma. Se nós não percebemos isso, vamos correr o risco de ou fazer uma certa demagogia, dizendo que o povo está dentro, mas você vai olhar, não está. Porque continua passando, veja bem, nós temos 13 milhões de analfabetos adultos, esses não vão fazer vestibular. 2/3 não passam, não chegam ao ensino médio. Então, só 1/3 é capaz de poder fazer o vestibular. Desse 1/3, eu creio que não tem mais de metade capaz de fazer realmente um vestibular e com condições de passar. Então, é um povo de 18%, é muito pouco. A universidade chega ao povo por seus profissionais bem formados e comprometidos com um projeto emancipatório da sociedade brasileira. E o povo chega à universidade por uma educação igual para todos. O filho do trabalhador numa escola igual ao filho do patrão desse trabalhador. Aí sim, como no futebol. O povo entrou no futebol porque a bola é redonda para todos. Então, disputa-se em condições iguais. Mas se só os ricos comprassem bola redonda e os pobres só pudessem comprar bola quadrada, a seleção brasileira de futebol era só de brancos e ricos. Reitor,
Já que hoje vivemos no Brasil uma expansão da universidade pública, talvez não à altura do processo de retrocesso havido em outro momento, né, onde predominou o ensino privado, e há projetos como o UNILA e a Unilab, que são muito generosos, não é possível que a Universidade de Brasília também sonhe em dar saltos, digamos, para essa utopia civilizatória que o senhor falava, mas traduzida para o real? Com certeza. E, de alguma maneira, ela já procura fazer isso, né? Claro que, nos dois exemplos, há uma especificidade que fundamenta cada um dos projetos. Né? Eu próprio... Mas são inspiradores. Mas eu próprio, quando trabalhei com o senador no Ministério da Educação, tentamos construir uma plataforma que fosse integradora da africanidade e pensando numa universidade sem campus físico, mas que fosse acolhedora e distribuidora no país dessa necessária integração, né? Mas não conseguimos correspondência formal nos instrumentos disponíveis. Por causa da ideia, não é só os estudantes que querem prédio, a ideia que nós desenvolvemos, levamos ao presidente Lula, porque o Lula que pediu isso. Como tem uma universidade capaz de trazer pessoas da África, por exemplo. Foi ele que pediu. E nós formulamos. Teríamos uma universidade que era um escritório. Isso, traríamos os africanos e mandaríamos para as universidades que existem. Mas no fim, o que é que quiseram? Essa estrutura gerenciaria tudo isso. Aí o que é que quiseram? Fazer um prédio de universidade. Ou um campus. Aí estão fazendo no Ceará. Primeiro, demora pra caramba para fazer isso, ter professor, quando já estão por aí os professores. Segundo, vai criar um gueto. Os africanos vão ficar separados do que a nossa... Pior do que a Patrícia Lumumba, porque a Patrícia Lumumba em Moscou, pelo menos era em Moscou. Então, os estudantes africanos circulavam no meio da população. Aqui é distante, não é nem Fortaleza. Num lugar especial, é a primeira cidade onde se aboliu a escravidão. Ou seja, em Redenção. Tem um simbolismo muito importante. Mas eu acho que não foi o caminho certo, não. O Lula teve uma grande ideia, mas depois ele optou por uma ideia errada, depois que nós saímos do Ministério. Mas a Universidade Sempre Inovadora está lançando agora o FLAAC, né? Isso. Relançando. Relançando. Eu quero dizer assim, a minha gestão, ela se liga à gestão do professor Cristóvão, no sentido de que o reatamento democrático e a abertura para repensar a concepção de organização de conhecimento, de produção de conhecimento, que foi feita naquele momento, né, ela toma curso agora no sentido de que nós também no país estamos pensando num modelo de universidade que recupere a ideia do seu papel social, da sua função republicana, da condição pública da educação superior. Então, o debate sobre a complexidade, a interdisciplinaridade, as referências curriculares em condições de fazer ligações entre os saberes estão se dando também nesse momento. E para pensar tudo isso, é preciso articular as várias dimensões do agir humano, não só a dimensão científica, analítica, causal, mas a dimensão subjetiva, sensível, que vai pela mediação da arte, daquelas condições por meio das quais nós podemos exercitar todas as nossas potencialidades, né? Que requer uma mudança na estrutura da própria universidade. O FLAAC foi uma combinação disso tudo. O que estou fazendo de diferente? Agregando a africanidade, porque ele surgiu como Festival Latino-Americano de Arte e Cultura. Agora, quando eu fui reitor, era latino-americano. Agora é africano e latino-americano, né? Para traduzir comprometimentos de solidariedade num horizonte em que nós temos que nos dar as mãos àqueles que querem dar o salto de transformação de suas estruturas, vamos dizer assim, até pós-coloniais, né? Então, ele está sendo pensado nos mesmos moldes, com aquelas características de intercâmbio, interculturalidade, mas num horizonte em que nós possamos refletir sobre as exigências de uma universidade
que tenha essa dimensão ampla, né, de várias racionalidades, não só as cognitivas, mas as sensíveis também. Né? Isso tem um nome que a gente dá para isso, que juntos, lá entre 85 e 89, a gente trabalhou, que é a ideia da universidade tridimensional. Porque a universidade por aí ela é unidimensional, os departamentos, matemática, física, biologia, ciências sociais. Nós lá criamos a ideia dos núcleos temáticos, que unia os departamentos em torno a um tema. Matemática, estudando energia. Porque os temas da realidade, eles não cabem em nenhum departamento. Saúde, médico entende de doença. De saúde, quem entende, é médico, ecologista, psicólogo, economista, tudo junto. Então, o núcleo da saúde, núcleo da fome, núcleo do Brasil, da América Latina. E aí ficou uma universidade matricial. Agora, além disso, tinha os núcleos culturais. O núcleo dos poetas, o núcleo dos pintores, o núcleo dos corredores, porque aí é cultura e esporte também. Os núcleos temáticos, esses pegaram e funcionam. Hoje tem até doutorado, você está criando doutorados, cursos, Doutorado, mestrado. que é um salto muito maior do que a gente imaginava. Agora, os núcleos culturais não pegaram ainda. Mas o ideal é que cada universitário, seja professor, funcionário ou aluno, ele se sinta tridimensional. Ele sinta-se um homem da cultura, um homem de um compromisso e um homem de uma área, ou mulher, claro, de uma área do conhecimento. Ele é um médico comprometido, por exemplo, com a saúde, ou comprometido com a fome. E ele tem o seu núcleo cultural, onde ele se realiza ludicamente. Ele se reúne com os poetas, ele se reúne com os pintores, se reúne para correr. Esse é o ideal. A universidade tem que ser tridimensional. E esse cubo tridimensional ligado com o mundo, através das extensões. Lamentavelmente, o nosso tempo aqui está se esgotando. Eu pediria ao reitor José Geraldo Souza Júnior uma frase para lançar luzes nessa homenagem aos 50 anos que a Universidade de Brasília merece, com toda a verdade, com toda a força, sobre os horizontes, por onde vamos com a universidade. O salto da universidade necessária para a universidade emancipatória, em que ela mantém a sua lealdade de projeto utópico, as reservas de utopia que esse projeto contém, e que ela continue democrática, inclusiva e de qualidade. Senador, a sua frase de despedida homenageando os 50 anos da Universidade de Brasília. Eu vou, minha frase é em função de um aluno que me entrevistou e perguntou que presente eu daria para a universidade. Ele disse, eu daria olhos bem grandes. Olhos que permitissem olhar para o passado da história da universidade, os 1000 anos, e que permitissem olhar para frente o futuro da humanidade. Eu acho que a universidade precisa ter pelo menos esses dois olhos. Muito obrigado, reitor José Geraldo Souza Júnior, pela presença aqui. Parabéns pelos 50 anos da universidade. Estaremos sempre portas abertas. Muito obrigado mesmo. O Congresso homenageou a universidade no requerimento da bancada. Aqui, É verdade, né? é verdade. Uma sessão muito bonita. Foi muito bonita. Muito obrigado, senador. Eu Parabéns que também, senhor, como professor e E preciso ex-reitor. dizer aqui, aos que não sabem, que ele foi aluno da universidade. Fui aluno. E um aluno rebelde combativo. Fui expulso e anistiado. Exatamente. Muito obrigado a ambos. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.